aquilo que elas amedronta elas, né? Foge tem um auto-julgamento muito forte sobre isso. Percebe que tudo que ela fala para a criança é o que está dentro dela. Já pensou uma mãe, um pai fazer uma terapia simples dessa em casa? Ele libera literalmente mesmo. E o autista consegue fazer isso, essas batidinhas? Consegue. O autista consegue muita coisa. Consegue. Vai fazer do jeitinho, né? Dele, assim, sim, no limite dele. Exatamente. Né? Sem cobrança. É que, na verdade, por exemplo, foi feita uma experiência com pacientes que estavam em coma. E a terapeuta foi e fez o EFT, o Emote Técnico Conferido no hospital, fora do país. E o corpo reagiu. O corpo reagiu da mesma forma. Então, assim, não é só sobre falar, é sobre você estimular o seu corpo. Que são pontos importantes no nosso corpo. O nosso corpo é cheio de pontinhos que chamamos de meridianos. Cheio de pontinhos. O nosso corpo é uma máquina muito inteligente. Muito inteligente. A gente precisa pensar sobre isso, né? É verdade. Nosso corpo é muito inteligente. Uma pergunta agora que eu vou ter que dar uma cortada e fazer ela, que se é nesse assunto, né? A Sheila Teixeira perguntou e como pessoas não verbais, como fazer para demonstrar o sentimento dela na sessão? Isso é legal, autista. verdade. O que não fala, né? Autista, ela quer dizer. Olha, o autista não verbal, por isso assim, o não verbal ele precisa ter o visual, né? Visual. Ele trabalha com visual. Isso, Então, no caso, o infinitinho também foi pensado nisso. A criança, ela pode não falar, mas ela vai se identificar com o visual. Então, é importante que tenha algo para mãe e pai que tem. Pode notar hoje, tem muita coisa comercial para principalmente para autistas não verbais, de comunicação, música, com cores, ele vai lá, ele toca, ele vai lá, então, entende? Então, os infinitinhos, isso aqui é para comunicação não verbal também. Mas, volto a dizer assim, para as crianças não comunicação não verbal, tem algo totalmente ligado com pai e mãe, tá? Então, vamos trabalhar esse pai, vamos trabalhar essa mãe, quem sabe esse seu filho vai começar a falar. O que você, mãe, o que você, pai, deixou de falar? Que você queria falar e não conseguiu, né? Eu acho que a pergunta é essa questão mesmo, né? Como que a criança não verbal, ela vai demonstrar o sentimento, vem mais do pai e da mãe transcrever para ela as coisas, né? Isso. O que eu percebi assim nas crianças que nós fizemos atendimentos, que embora pai e mãe não sejam autistas, mas eles trazem muitas características e peso emocional de pai e mãe. Ele é não verbal, não é só porque tem um espectro autismo. De repente se fechou lá, né? Lá na casinha. O que aconteceu com essa criança lá no ventre? Então precisa conversar com o pai, com a mãe. Mãe e pai precisam fazer uma terapia. Gente, os resultados são... Eu tive crianças não verbais que começaram a falar. Teve um exemplo de um pequenininho, um menorzinho. Ele não cortava o cabelo, porque eles têm essa questão com toque, não deixava cortar o cabelo. Acho que foi na segunda sessão, na outra semana, o pai fez o convite. Ele foi, cortou o cabelo, passou a maquininha. Gente, então são assim, não tem como dizer, vai ser assim, vai ser assado, porque cada caso é um caso. Mas se o pai, a mãe ou o responsável se empenhar em ele, ver as questões dele, ele vai refletir no filho, mas isso é assim, instantâneo. Então, a minha mensagem, assim como terapeuta, experiência que eu tenho e trazendo agora a ONG, é focar em pai, mãe, família. Geneticamente falando, né? Literalmente, família curada, criança curada, né? Família tratada, criança tratada, literalmente. Exatamente.